Olá, pessoal. Meu nome é César Meriguete. Eu trabalho na empresa DC Dismor Compass e esse vídeo é para mostrar a vocês uma visão de futuro para a gestão de portfólio de projetos, incluindo qualquer tipo de projeto, desde os tradicionais, que a gente chama de preditivos, e os projetos ágeis também. E essa visão de futuro vai ser baseada em uma solução que nós desenvolvemos aqui na DC, solução essa calcada em ferramentas de tecnologia, principalmente ferramentas da Microsoft, e nós vamos apresentar o que a gente pensa de PMO para o futuro e como essa solução, com essa ferramenta, pode ajudar a tornar real para a sua empresa, né, a aplicação de uma gestão de portfólio de projetos com mais eficiência. Obviamente que nós vamos abordar algumas situações, alguns cenários, que pode não ser exatamente o seu cenário da sua empresa, mas eu imagino que seja um cenário bem próximo, em que a gente pode adaptar essa solução para o cenário dessa sua empresa, para ter uma gestão de PMO mais eficiente, com mais resultado, um PMO reconhecido pela organização. Eu vou basear a nossa apresentação inicialmente com uma apresentação de slides. Depois esses slides vão estar disponíveis para vocês acessarem, vocês consultarem. E vamos fazer também a apresentação da solução funcionando dentro de um cenário proposto para vocês materializarem a ideia que a gente vai passar inicialmente. Essa palestra vai ser desenvolvida para mostrar uma visão de PMO de futuro que vai ajudar aos PMOs das empresas a responderem às mudanças que estão acontecendo de uma forma bastante rápida, tanto por conta do advento do ágil, né, que já tem alguns anos, mas que está tomando forma de poucos anos para cá, tendo mais força, inclusive em outras áreas. Isso aí vai impactar na forma que você gerencia PMO, além das necessidades mais clássicas do PMO, como, por exemplo, comprovar que ele vale a pena ter um PMO na empresa, que ele se paga, que ele traz os benefícios que são adequados para a organização, que ele ajuda a organização a atingir os seus objetivos estratégicos, que ajuda a organização a ter padronização, a ter mais eficiência na gestão dos projetos, a ajudar os gerentes de projetos e suas equipes a ter um ferramental adequado para poder conduzir os seus projetos e projetos de qualquer natureza, podendo ser projetos preditivos, né, que também são chamados de tradicionais, né, cada um dá uma nomenclatura como queira, até projetos ágeis e projetos híbridos, que têm uma conotação de preditivo e de ágil, né? Então, a parte preditiva e uma parte ágil. O PMO, ele não pode fazer distinção de que projeto ele tem que ter no seu portfólio, né? Ele tem que cuidar de todos os projetos. E a solução desse CQP, ela vai ajudar a você ter uma visão mais moderna de PMO, que faz os projetos preditivos responderem aos executivos e demais stakeholders com as informações que são necessárias e os projetos ágeis e híbridos também. Então, vai ser um canal usando bastante tecnologia, usando colaboração, usando integração, usando ferramentas modernas que o mercado está utilizando e baseado em uma metodologia. Por isso que a gente chama de solução e não um sistema. Quando a gente fala de PMO de futuro, né, a gente pensa no seguinte: o que é uma empresa de alta performance? O que uma empresa de alta performance precisa ter? Ela tem que ser capaz de gerenciar bem os seus projetos. Por quê? Porque projeto ele foi feito para transformar a empresa.
ele foi feito para atingir algum objetivo, normalmente objetivos estratégicos. Então, se você não gerenciar os seus projetos, programas e portfólio de uma forma que dê os resultados esperados, que responda aos anseios dos stakeholders, você não consegue ou tem mais dificuldade para conseguir o atingimento desses objetivos. E o PMO futuro, o que a gente imagina de futuro para um escritório de portfólio de projetos, é que ele seja capaz de abraçar qualquer tipo de projeto e saber responder aos executivos ao mesmo tempo que ele possa, ele tem que dar, né? Não que ele possa, ele tem que dar ferramentas e metodologia para os gerentes de projetos e as suas equipes poderem tocar com tranquilidade os seus projetos, né? Então, essa capacidade de gerenciar um portfólio de projeto passa por alguma transformação que as empresas vão ter que ter, né? Então, eu elenquei alguns tópicos baseados numa pesquisa do State of Project Management de 2020, em que eles abordam o seguinte, né? Eu tenho que ter um gerenciamento dos meus projetos, mas pensando na estratégia, né? O PMI e os frameworks ágeis, eles dizem que você tem que estar perto do seu executivo para entender quais são os objetivos estratégicos da empresa. Então, o alinhamento dos projetos à estratégia da empresa, o alinhamento da forma que você conduz o seu projeto, está ligado ao sucesso do atingimento dessas estratégias, né? Então, para isso, eu vou precisar de uma governança desse portfólio, que muitas vezes é a grande dificuldade das empresas. Essa governança de portfólio, ela passa desde o momento em que você, ou uma área da empresa, né, solicita um projeto, esse projeto solicitado passa por algum tipo de avaliação, né, uma seleção, um ranqueamento, uma avaliação, um estudo de viabilidade técnica e financeira, até que ele se transforme num projeto real que vai ser executado e ele passa a ser controlado por um gerente de projeto e executado por uma equipe. Esse processo de governança, desde o nascedouro do projeto, ou seja, desde que ele é solicitado por uma área, até que ele se transforme ou não em um projeto, ele pode ser recusado também, ele não se transformar em projeto, a ferramenta de gestão de portfólio com a metodologia tem que estar apta a responder e ajudar a uma área de PMO que no futuro queira ser útil para a sua empresa. Uma outra coisa que é uma governança administrativa, ou seja, você vai passar por esse gerenciamento desse modelo e essa metodologia de portfólio até virar um projeto e até esse projeto terminar, mas sem perder o compliance da empresa, sem perder os processos internos, sem perder as normas e regulamentos e segurança e LGPD ou qualquer elemento de, digamos assim, de papéis e responsabilidades, ajudando, inclusive, no engajamento dessas pessoas. Então, o PMO ele acaba sendo um órgão centralizador dos, digamos assim, dos projetos, não que ele seja dono dos projetos, mas ele faz a ponte ligando a área executiva, as áreas de negócio como um todo, as áreas funcionais e a parte executora desses projetos, além também de fornecedores, órgãos regulatórios ou qualquer outro stakeholder externo que possa ser envolvido aí nos projetos de portfólio. Uma coisa que é importante para um PMO do futuro é ele ter a capacidade de medir o desempenho desses projetos. A gente implanta muito PMO e uma das reclamações que é feita pelos nossos clientes é que eles não conseguem dar uma resposta numérica, uma resposta, digamos, com precisão e exatidão de como os projetos estão indo. Ou então, quando tentam dar essa resposta, o custo para ter a resposta é muito grande.
toma muito tempo e muitas vezes o número não está confiável. E aí isso atrapalha muito na tomada de decisões. Então, quando você tem uma solução que te ajude a medir desempenho, não só durante o projeto, mas até após o projeto também, você tem mais facilidade de vender o seu serviço de PMO e a empresa ficar satisfeita e mais perto de atingir seus objetivos estratégicos, né? Então, você vai definir métricas, essas métricas vão estar acessíveis aos stakeholders corretos, baseados em lançamentos operacionais, lançamentos do dia a dia, que vai desde o cronograma até um lançamento de um fator financeiro do ERP, até uma contagem de riscos com as suas análises qualitativas e respostas, do número de problemas que um projeto pode ter, uma gestão de portfólio, o PMO do futuro, ele tem que estar compliance, por exemplo, a uma implementação de Balance Scorecard, de um OKR, ou qualquer outro modelo digamos, de divulgação dos objetivos e metas estratégicas da sua empresa. Bem, como benefício, você vai ter essa resposta rápida, precisa e exata, com o menor esforço, ou seja, com eficiência, né? Uma coisa que é realidade no mercado, que é a quantidade de mudanças organizacionais, ela é enorme. Não só mudanças organizacionais, mas mudanças de tecnologia, mudanças de forma de gerenciar projetos, mudanças de ferramentas. Então, a solução da CQUP, ela está preparada para ser resiliente a essas mudanças, se adequar a essas mudanças, com uma certa facilidade. Então, se hoje você usa uma determinada ferramenta para gerenciar, por exemplo, projetos ágeis, e você amanhã quer utilizar uma outra ferramenta, a integração com essa ferramenta normalmente é simples de fazer. Então, a solução vai estar muito adequada, muito resiliente, tanto a mudanças organizacionais, como mudanças tecnológicas ou mudanças de ferramentas e tecnologia. E, como não poderia deixar de ser citado, a transformação ágil, né? O ágil está saindo de uma coisa do pessoal de TI para ser um pensamento da empresa. Então, quando você fala de ágil, você não pode falar só da equipe de desenvolvimento de programa, com programadores e analistas e testadores. Você tem que pensar que a sua área de compras tem que ter uma mentalidade ágil, a sua área de recursos humanos, os seus executivos estarem com uma mentalidade ágil. Já existem empresas de engenharia aplicando ágil nos projetos de engenharia. A mentalidade ágil, obviamente, adaptando para um modelo mais híbrido, um modelo que respeite o formato, né, a forma que um projeto de engenharia é tocado, por exemplo. Bem, baseado, então, nessa visão de futuro que a gente pensa dos PMOs, um PMO colaborativo, um PMO resiliente, adaptável, com comunicação, esse PMO que, digamos, tem que ter características ágeis e tem que ter a rigidez do preditivo, nós apresentamos, então, a solução DCQP, o Dismal Compass Quick Use Pack. Essa ferramenta vai ajudar muito nessa adaptabilidade do PMO, na sua eficiência, para que ele seja visto como uma área agregadora e de valor para a empresa, que ela tenha facilidade de se vender, entre aspas, né? As pessoas percebam o valor que ele traz dela, que é uma dificuldade hoje para o PMO, e que ele seja muito ágil. Não apenas o ágil dos projetos ágeis, mas do ágil de se adaptar facilmente às mudanças do mercado. E o DCQP vai ajudar as empresas a realizar isso. Bem, quando a gente pensa no DCQP, pense numa solução, ele não é uma simples ferramenta. Por que ele é uma solução? Porque tem embarcado nele uma série de experiências
em gerência de projeto, em gerência de portfólio, projetos de toda a natureza, né, e para várias áreas, e essa experiência está embarcada nas funcionalidades que a ferramenta apresenta, né, que a solução apresenta. E não só na ferramenta, mas também no método, no processo que é oferecido. Então, quando a gente vende um DCQP para uma empresa, a gente não vende uma caixinha para você instalar, não é isso. A gente vai sentar com o executivo da empresa e perguntar qual é a sua dor, o que ele quer, qual é a sua maturidade hoje em gerenciamento do portfólio. E aí nós vamos adequar a essa realidade. Para vocês terem uma ideia, algumas empresas que a gente apresenta, a maturidade é baixíssima. Então, eles não são nem capazes de dizer o que eles querem direito. Então, a gente entra com um pacote básico, uma coisa, digamos assim, um set de funcionalidades bem enxutas, né, para a realidade da empresa. Não adianta você trazer um caminhão de coisas para alguém que tem baixa maturidade em projetos, em portfólio, e rapidamente, em coisa de 1 até no máximo 2 ou 3 meses, você já tem resultado visível. Então, o Quick Use Pack, né, esse Quick é de resultado rápido. Nós trazemos esse resultado rápido. Da mesma forma que, se você é um cliente que já está experimentado em projetos, já tem uma metodologia, a consultoria, esse serviço de consultoria, vai trazer uma solução adequada à sua metodologia, até propondo melhorias, se for o caso, e adequando as funcionalidades à sua metodologia. Esse conjunto de elementos vai trazer muito processo também, né? Eu diria que o processo é definido em primeiro lugar, processo de gestão de projetos e portfólio, processo de gestão de projetos ágeis, híbridos e preditivos, obviamente calcado com tecnologia, calcado com ferramentas, ferramentas tradicionais e ferramentas bem modernas, que estão sendo usadas pelas equipes ágeis, por exemplo, e, no final das contas, a gente quer ter produtividade, né? Quando eu falo produtividade, é você ter resultados bons, alcançar os objetivos que você quer, mas com menor esforço de dinheiro, menor esforço de tempo, com maior qualidade, com rapidez na resposta e assertividade, em cima da realidade da sua empresa. A gente respeita a cultura da empresa, a gente respeita as suas políticas, procedimentos, as suas diretrizes, a gente aproveita muitas informações históricas e lições aprendidas da sua empresa para poder entregar essa solução desenhada para a sua realidade. O que essa solução traz efetivamente? Nós vamos ver muita coisa aqui na prática, mas a primeira que eu cito é visibilidade. O que é visibilidade? É a capacidade de saber como o projeto está indo. É a capacidade de saber como o seu portfólio está indo, como a sua área está indo, como a sua torre, seu elemento de negócio, se o teu objetivo estratégico está sendo atingido ou não. Isso usando as métricas e KPIs que foram definidos anteriormente. Então, a primeira coisa que ele mexe é com a comunicação no sentido de visibilidade e transparência dos seus projetos junto aos executivos e às demais áreas interessadas. Além disso, a gente tenta entregar algo que não seja, digamos assim, queixo duro, né? Que seja algo adaptável, algo que se a empresa mudar o rumo, ele muda junto contigo com pouco esforço. Não digo zero esforço, mas com pouco esforço. E isso é traduzido num ciclo de vida de projeto que pode ser adaptado ao longo do tempo e que esteja focado na realidade de vocês, na realidade da sua empresa, né? Porque como não deve deixar de ser, ela tem que ser capaz, a ferramenta, de fazer colaboração, tanto colaboração dos membros da equipe, uma colaboração de um fornecedor, por exemplo,
a colaboração da equipe de gerência e a colaboração do cliente e também dos executivos da empresa. Essa visibilidade que eu falei inicialmente, ela passa por uma comunicação. Essa comunicação, ela pode ser uma comunicação própria do gerente de projeto ou da equipe, espontânea, ou pode ser uma comunicação automática. O PMO, muitas vezes, ele tem um trabalho de auditoria, um trabalho de tomar conta se o cronograma está bem feito, se estão sendo lançados os percentuais de avanço, se o backlog está sendo refinado da forma adequada, periodicamente, se estão sendo seguidos as normas e regulamentos da empresa, e muitas vezes você pode fazer de uma forma automática. Então, às vezes uma atividade atrasa, eu posso automaticamente mandar uma mensagem para alguém. Eu posso cadastrar um risco e dizer que o risco está na conta do fulano de tal. Esse fulano de tal recebeu um e-mail dizendo que tem um risco na tua conta, que ele deve ser observado, que ele tem que prover uma resposta para esse risco. Da mesma forma que eu posso ter uma automação de informações. Vou dar um exemplo. Eu posso usar um Kanban, em uma das ferramentas de Kanban que você tem no mercado, né? Um Planner, um Trello, um Gira, qualquer outra ferramenta, o DevOps, e você poder atualizar esse dado dentro do ambiente do portfólio, por meio de integrações, né, e automações. Então, a ferramenta traz essa facilidade, né? Uma outra coisa é o compartilhamento das informações. Normalmente, essa ferramenta ela é implantada na nuvem, né, como tipo software, como serviço. E a solução traz essa facilidade de trabalhar na nuvem, mas podendo fazer sincronismo com o seu sistema de arquivos do seu computador. Então, mesmo que você não queira, sob um aspecto de segurança, não queira trabalhar na nuvem e você quer usar servidores locais, né, on-premise, que a gente fala, também funciona. Já que eu falei de dashboard, a capacidade que o DCQP tem de mostrar os dados e informações da maneira que você precisa, da maneira que o executivo quer ver, um resumo, um gráfico, e de forma rápida, digamos que é inigualável. Eu considero um dos pontos fortes da solução desse QP. Então, essa capacidade de dar um dado rápido, de dar uma informação rápida para os nossos clientes internos, ele ajuda você a tomar decisões, né? O board da empresa a tomar decisões. Se você tem um fluxo de aprovação, se você tem um fluxo de gestão de mudança próprio da sua empresa, que já funciona hoje com Excel, ou no papel, ou no e-mail, ele é facilmente adaptável para rodar por dentro da solução desse QP. Então, você aumenta muito a produtividade por estar tudo ali num local só, né, unificado. Inclusive com a capacidade de colaboração, usando o Teams, por exemplo, para colaborar, né? E uma das funções de um PMO é fornecer metodologia e padrões. Que tipo de padrão? Padrão de documento, padrão de ciclo de vida, padrão de cronograma, padrão de análise de riscos, de termo de abertura, de documento de visão, de lista de backlog. Então, você consegue unificar e ajudar as equipes executoras de projeto a seguirem esse padrão, não deixando, obviamente, que eles fujam muito de um certo controle, mas, ao mesmo tempo, dá liberdade de criação. E essa liberdade de criação pode ser depois propagada aos demais projetos, às demais frentes de trabalho. Isso tanto no âmbito da gestão do projeto, do dia a dia, como no âmbito da gestão do portfólio também. Nós falamos aqui da capacidade da solução desse CQP de conversar com outras plataformas e se adaptar à sua realidade, usando o Project Online,
que não é exatamente o project normal da tua máquina, ele é uma suíte. Em cima da Microsoft, você tem a parte do Kanban, que é o Planner, em que eles estão integrados, tem uma integração, o SharePoint e o Teams. Então, esses 4 elementos são para você guardar informações, para você trocar informações, para você colaborar e comunicar, né? E ter os seus formulários de preenchimento. Ainda dentro da linha da Microsoft, para você mostrar os dados, normalmente a gente está usando o Power BI como ferramenta para demonstrar, sem querer entrar em muito detalhe técnico, mas também todo tipo de ferramenta como Excel, Word, PowerPoint, ele pode ser jogado para dentro da ferramenta, editando inclusive na nuvem, se você tiver o Office 365. Além das ferramentas da Microsoft, a gente tem integração e em nível de automação também com o Trello, que é um Kanban, que é muito usado pelas equipes ágeis, pelo Gira, né, que o nome em inglês é Jira, né, eu vou falar Gira aqui, estou falando em português, pelo Gira, que é um software excelente de gestão de projetos ágeis, né, e a gente consegue, eu vou mostrar aqui um modelo, trazer esse mundo do Gira, esse mundo do Trello, para dentro de uma visão única de portfólio, né? E também o Azure DevOps da própria Microsoft, que digamos que ele faça praticamente as mesmas funcionalidades do Gira. César, a gente usa aqui o Octane, que é uma outra ferramenta de ágil. Pode ser adequada, pode ser adaptada também. Óbvio que vai ter um pequeno esforço aí de integração e que essa ferramenta, obviamente, dê a possibilidade desse tipo de integração, né? Se ela for fechada, não tem jeito. Além dessas ferramentas, nós podemos integrar com todos os dados de portfólio, de projetos, de documentos, ainda bancos de dados locais, bancos de dados da sua empresa. Seja um banco de dados na nuvem ou banco de dados que está dentro de um servidor dentro da sua empresa. Então, esse tipo de integração é muito poderoso para o negócio, né? Não colocando o desenho aqui, mas você pode integrar com ERPs também. Então, para mostrar para vocês um exemplo de uma solução de DCQP em um cenário específico, né? Mais uma vez, pode ser que a sua empresa não tenha esse cenário exatamente, mas a gente pode adaptar para a sua empresa. Imagina o Project Online, que sendo usado para gerir portfólio de projetos, né? Já com o DCQP embarcado nele, não esquecendo que tem metodologia, que tem processo, que tem treinamento, tem comunicação no meio disso tudo. Imagina os dados dos projetos trafegando de uma forma que a gente consiga trocar informações via Teams, você consegue fazer o seu recurso, o seu gestor e a sua equipe e o seu executivo acessar via Teams, por exemplo, para poder enxergar tanto a plataforma funcionando, o dia a dia, como os dados, por exemplo, de um Power BI. Ou ver diretamente no Power BI, no caso de você ser um executivo. E, ao mesmo tempo, o Teams vai estar centralizando as informações que vão vir do Gira, ou do DevOps, ou do Trello, ou do Planner, ou seja lá qual software que você esteja usando nos seus projetos ágeis e híbridos. Tá? No caso do Gira, do DevOps e de outros, eu consigo também ter uma integração direta com o Power BI. Então, o Power BI ele vai enxergar e poder mostrar tudo que está dentro do Project Online, tudo que está dentro da outra ferramenta. No caso aqui, eu estou exemplificando com o Gira, mas poderia ser uma outra, né? Então, falando um pouquinho ainda de portfólio de projetos, mas pensando no aspecto do nascedouro do projeto, a gente vai colocar o seguinte: imagina as áreas, a alta administração, definindo quais são os objetivos que a empresa quer atingir, né? As metas e os critérios comerciais que essa empresa ou a sua empresa quer atingir.
Esses objetivos estratégicos, eles vão ser atingidos por duas grandes formas, através de processos internos, e aí impacta em toda a empresa, marketing, vendas, e operacional e tudo, e por meio de projetos também. Então, as gerências das áreas, as áreas funcionais da empresa, vão propor projetos em que eles deveriam, pelo menos, estar alinhados a esses objetivos estratégicos. Quando você usa a solução da CQP, ele traz uma possibilidade de utilizar uma ferramenta chamada AHP, que é o Analytic Hierarchy Process, ou seja, um algoritmo, né, um modelo matemático em que você vai alinhar esses objetivos estratégicos com o que os seus projetos demandados, os projetos propostos, querem fazer. Então, eu tenho lá o objetivo A, B e C. Eu quero aumentar as minhas vendas em 20% em 2021, por exemplo. É um objetivo estratégico, uma meta. Se o projeto que eu estou propondo ele está fortemente ligado a essas metas, então, o quão eu coloque essa meta como importante, ele também vai colocar esse projeto como importante. Eu vou mostrar já já no visual aqui, depois eu vou mostrar na prática também. Então, por meio dessa comparação estratégica e da proposta de projetos, eu vou elencar um portfólio, eu vou selecionar e priorizar um portfólio, e esse portfólio vai para o PMO tomar conta e depois ele vai ter a possibilidade de passar os GPs. Esse processo é um processo que vai e que vem, né? Ele não é um processo de um ciclo só. Às vezes você tem 2, 3 meses de ciclo de seleção de projetos e você, por meio da ferramenta, você pode fazer cenários, né? Eu tenho um conjunto de 20 projetos propostos. Desses projetos propostos, está se estimando gastar 100 milhões. Se eu só tiver 80 milhões, que projetos que eu vou priorizar? Então, a gente consegue fazer cenários de aprovação usando a solução desse QP. A apresentação em PPT, ela é até um pouco mais extensa do que eu apresentei agora no vídeo. E a gente vai deixar disponível, que tem fotografia de dashboards, tem outras informações, só que a gente, como vai mostrar na prática, eu não vou ficar passando aqui nos slides, ok? Então, a gente vai visualizar rodando na ferramenta, em cima de um cenário, remetendo ao que a solução desse EQP pode ajudar você para uma visão futura de PMO, para você ter um PMO eficiente. Então, vamos lá. Pessoal, então vamos começar a nossa apresentação prática, rodando inicialmente a entrada no sistema, o logon no sistema. Esse logon é feito com uma conta da Microsoft. Então, nós vamos começar aqui a partir de um browser, pode ser qualquer browser. Então, vou digitar o endereço inicial. Isso aqui é um endereço de uma base de teste nossa. Ele inicialmente vai pedir uma conta, eu tenho algumas contas já previamente digitadas, mas eu vou simular como se eu estivesse abrindo uma conta do zero. Obviamente, ele vai pedir uma senha. Lembrando que é uma conta da Microsoft, né? E se continuar conectado, para você não precisar ficar logando toda hora, né? Se você desligar o browser e voltar de novo, ele se mantém conectado. Então, vai de acordo com a política de segurança da sua empresa. No meu caso aqui, eu vou deixar conectado. Inicialmente, ele apresenta uma tela de apresentação. Essa tela já é customizável. É uma tela que você pode trocar esses ícones e botar elementos particulares da sua empresa. Observem que tem um menu que eu vou explicar para os senhores depois, alguns links que já foram criados na customização, mas inicialmente a gente vai entrar na parte de central de projetos. A central de projetos é onde você tem a visualização inicial de todo o seu portfólio. Essa visualização ela pode ser agregada da maneira que o cliente quiser. Então, vou expandir aqui a tela para ficar mais fácil de ver. Então, nesse exemplo, eu tenho o nome dos projetos, né, informações
gerais desses projetos, como início, término, percentual de conclusão. Qualquer informação relevante do projeto que o cliente queira pode colocar aqui, inclusive faróis de avanço, faróis de atraso de cronograma, faróis de custo, farol de risco. Então, o cliente configura da maneira que ele quiser e esse conjunto de elementos em azul, cada um deles é um projeto. Aqui, os projetos estão agrupados pelo seu tipo, né? Eu vou falar daqui a pouco de tipo de projeto, mas você poderia agrupar pelo nome do gerente de projeto, agrupar por um departamento, agrupar por uma torre de negócio, por um objetivo de negócio. Então, o cliente define qual tipo de agrupamento que ele quer. A central de projetos ela é altamente customizável no sentido que, dependendo do seu usuário e do seu grupo, você apresenta determinados projetos ou não. Então, você pode segmentar a visualização desses projetos dentro da sua empresa. Não precisa todo mundo enxergar todos os projetos, por uma questão de segurança. Quando você está na central de projeto, algumas coisas interessantes devem ser observadas. Primeiro, que ele tem um timeline dos projetos, que você pode acrescentar o projeto que você quiser aqui para ver esse timeline. Então, se você clicar aqui na aba de projetos, tem uma série de comandos que são possíveis de executar, como colocar na linha do tempo, exportar essa lista aqui para o Excel, fazer aparecer os subprojetos ou não aparecer os subprojetos. Você também tem a parte da criação de projetos, que eu já vou mostrar. A criação de projetos dentro do CQP é um momento muito importante em que você tem que conhecer bem da estrutura que foi implantada pela sua empresa, com as características da sua empresa. Nós fazemos a customização da solução de acordo com a necessidade de negócio do cliente. Então, uma das coisas que são definidas são os tipos de projeto. Então, você pode ter projetos, por exemplo, que são apenas propostos, eles não viraram projetos ainda, eles ainda estão numa fase de seleção, como vocês podem ver aqui embaixo, nesse tipo de projeto proposto. Esses projetos ainda vão passar por uma seleção. E projetos do tipo preditivo, projetos do tipo ágil ou híbrido, ou então os projetos podem passar pelo tipo da área na qual eles se referem. Projetos de engenharia, projetos de TI. Dentro de projetos de TI, você poderia ter projetos de desenvolvimento de software, de infraestrutura, projetos de SAP, ou implantação de ERP. Então, o cliente define quais são os tipos de projeto que ele quer trabalhar. Esses tipos de projetos, eles são listados aqui na hora que você vai criar um novo, né? Então, você vem aqui na aba de projetos, abre aqui novo, e você tem um exemplo aqui de 6 tipos de projeto. Novo produto, corporativo, lista do SharePoint. Esses 2 primeiros são tipos que já vêm no Project Online, e esses foram criados para a nossa demonstração. Então, eu botei projetos propostos, preditivos e híbridos, que são exatamente os tipos que estão aqui: novo produto, híbridos, preditivos e propostos. Quando você seleciona um deles, né, não é apenas o nome do tipo do projeto, mas ele traz uma série de informações para facilitar a vida do PMO e do gerente de projeto. Que informações são essas? Por exemplo, um cronograma padrão para aquele tipo de projeto, para o GP não começar o cronograma do zero, um ciclo de vida apropriado para cada tipo. O ciclo de vida de projeto preditivo vai ser diferente de um ciclo de vida de projeto híbrido, se a empresa assim o desejar. Site, que eu vou mostrar mais adiante, específico para cada projeto, com um modelo de site do SharePoint, com seus formulários específicos para cada projeto, e tudo que o cliente quiser, digamos, customizar para cada tipo desse. Então, para fazer a demonstração, eu vou criar um projeto do tipo preditivo. Ele vai abrir um formulário para você colocar as informações básicas do projeto. Então, vou começar aqui pelo nome do projeto. Então, vou chamar de PM Case Day. Projeto PM Case Day. E aí tem uma série de campos
que você não precisaria preencher agora, você pode preencher depois, a não ser os campos obrigatórios, né? Os campos obrigatórios são aqueles que estão com asterisco. Inicialmente, eu vou deixar esses campos em branco, depois eu vou demonstrar o preenchimento deles em detalhes de projeto. Para a nossa demonstração, eu coloquei muitos campos de informações do projeto, mas você pode ter um conjunto menor ou maior de campos dentro da necessidade do cliente. Vindo até o final do formulário, você pressiona concluir e após alguns segundos, o seu projeto é criado. Esse projeto foi criado como um tipo preditivo, ele já traz uma série de informações que eu vou mostrar para os senhores, e eu vou fazer o procedimento agora de check-in, que é liberar o projeto para edição, e só para a gente poder conferir dentro da central de projetos. Então, eu vou vir aqui na aba de projetos e dar um fechar. E aqui ele mostra um diálogo onde ele pergunta se você quer fazer o check-in ou manter o check-out. O que significa isso? Fazendo um check-out é você pegar o projeto para a edição. Então, como eu acabei de criá-lo, ele está aberto para edição para mim. E fazer o check-in é liberar o projeto para outra pessoa editar, se houver uma outra pessoa. Como é um sistema corporativo, é bem possível que mais de uma pessoa faça a colaboração nesse projeto. Então, o procedimento de check-in e check-out garante a segurança da edição de dados. Então, eu vou fazer o check-in desse projeto para nós podermos vê-lo na central de projetos. E assim que volta à central de projetos, você pode observar que ele está aparecendo aqui como um projeto preditivo. Vamos trabalhar agora com a parte de detalhes de projeto. Então, eu vou voltar no meu projeto PM Case Day, clicando no nome dele. Um projeto, ele é composto por 3 elementos básicos. O detalhe do projeto, que são informações gerais do projeto que vocês viram na hora da criação dele. Cronograma, que a gente vai mostrar mais adiante nesse vídeo. Formulários que você pode querer criar mais gerais do projeto, como termo de abertura, termo de encerramento, por exemplo. E o site do projeto, que vamos mostrar mais adiante também. Em relação a detalhes do projeto, como eu falei anteriormente, é um conjunto de campos que é customizado pelo cliente, é definido na implantação do DCQP. No nosso exemplo, a gente botou muitos campos. Cada campo desse, ele pode ter um help explicando o significado de cada um. Eles podem ser campos numéricos, campos multitextos, campos de uma única linha, qualquer campo que você queira ligar ao seu projeto. Como, por exemplo, em que unidade ele se encontra, qual o departamento dele, qual é a área de negócio, qual o objetivo estratégico que ele está vinculado, valor estimado inicial e assim por diante. Vamos falar agora como trabalhamos com cronograma. Quando você cria o projeto, ele já cria um cronograma padrão para você. Para que serve um cronograma padrão? Para refletir o ciclo de vida do seu projeto, para que o seu gerente de projeto não comece o cronograma do zero, para que ele não saia desse padrão, obviamente, e mantenha uma qualidade geral de gerenciamento de projeto da sua empresa, para que ele não esqueça de algumas atividades que fazem parte do processo interno de gestão de projetos e portfólio do seu PMO. Então, a maneira que a gente vai editar o cronograma é vindo aqui na central de projetos. Então, eu vou aqui no meu projeto PM Case Day, vou vir aqui nesse ícone azul, e quando eu apertar esse ícone azul, ele vai disparar o Project Desktop, ou seja, o Project que está gravado na minha máquina. E ele mostra o cronograma para edição dentro do Project Desktop. Então, ele traz já um cronograma pré-definido, né? Lembrando que nós acabamos de criar esse projeto, para ele não começar do zero. Então, eu posso editar esse cronograma. Por exemplo, eu não quero essas duas linhas aqui, nova atividade ou outra atividade. Então, eu posso apagar. Observa que ele vem com um ciclo de vida que foi definido, plano inicial, plano detalhado, desenvolvimento, implantação e assim por diante. Eu consigo, por exemplo, definir que o plano inicial, plano detalhado, desenvolvimento e implantação,
eles são grandes entregas do projeto, depois eu vou mostrar como é que essas entregas aparecem. Então, vou dizer que eles são entregas do projeto. Observem que ele vai marcar essas linhas com uma simbologia de entrega, que é uma caixinha. Uma vez que você faça as edições, você simplesmente publica esse cronograma. O ato de publicar é você gravar as informações que você modificou na nuvem, né? Lá dentro do DCQP, lá dentro do Project Online. Então, vou apertar aqui publicar. Observem que ele vai dar uma mensagem de procedimento de publicação aqui embaixo, na qual nós vamos aguardar. E após essa publicação, você pode liberar o projeto para outra edição, liberar o cronograma para outra edição, fazendo o fechamento dele e o check-in. Uma outra forma de editar cronograma é por dentro do próprio browser. Então, eu vou entrar aqui no projeto novamente, vou no menu de tarefas, eu tenho que estar marcado aqui cronograma, né? E vou editar no navegador, e não no project da máquina. Quando eu edito no navegador, ele tem a maioria das funcionalidades do Project Desktop. Não tem todas, mas dá perfeitamente para você acrescentar novas tarefas, você montar o seu timeline, que já está montado, tirar tarefas, gravar baseline, botar percentual de avanço, e depois que você altera todas as informações que você queira, você simplesmente publica esse cronograma. Uma vez publicada, essa alteração já está valendo. Então, eu posso fechar o meu projeto e fazer o seu check-in. Vamos trabalhar agora com os sites do projeto. O site do projeto é um local em que você coloca um conjunto de formulários e documentos pertinentes àquele projeto. Cada projeto tem o seu site particular. Eu vou entrar, por exemplo, num projeto do tipo híbrido, que traz características do ágil também. Esse projeto tem uma espécie de cronograma, que seria um roadmap, né? Já que ele é um ágil. Vou entrar, então, no site do projeto. O site do projeto ele vai conter várias informações importantes para o gerenciamento do seu projeto. Esse site do projeto ele é composto por uma área de trabalho e por um conjunto de formulários. Essa área de trabalho é altamente customizável. Nesse exemplo, nós colocamos um resumo do projeto, com as informações de atividades que estão em atraso. Nesse exemplo de área de trabalho, eu tenho aqui uma lista de documentos, um newsfeed para trocar informação interna do projeto, e um calendário que pode ser vinculado, por exemplo, ao Outlook, para você marcar reuniões. Aqui no site do projeto, você pode ter a colaboração dos seus membros de equipe, porque ele não exige que você tenha uma licença do Project Online. Basta ter uma licença do SharePoint, que você já consegue editar, desde que você tenha permissões, obviamente. Essa página inicial é para reprintar essa tela, né? Aparecer de novo essa tela. O bloco de anotações é para você fazer anotações do projeto no OneNote da Microsoft. Essa parte de documentos, onde você pode guardar documentos do projeto, que são esses mesmos documentos que estão aqui. Então, eu vou entrar aqui nessa pasta. E ele vai mostrar aquele conjunto de documentos que vocês viram anteriormente. Obviamente que você pode botar subdiretórios. E ele tem uma coisa interessante, que é o controle de versionamento. Então, eu vou abrir aqui esse menu, vir aqui em histórico de versão. Vocês vão ver que esse arquivo ele tem uma única versão, ou seja, ele não foi modificado ainda, em 24/6/2020. Se eu alterá-lo ou gravar por cima, se eu editá-lo ou gravar por cima, ele vai criar uma versão 2.0, vai botar a data de hoje, o horário de hoje, quem modificou e assim por diante. Da mesma forma que eu controlo a versão de arquivos, eu vou também controlar a versão dos meus formulários, que eu vou mostrar agora, como estava estruturado anteriormente. E ele tem uma série de formulários. Como esse projeto é um projeto híbrido, né, ele tem características de ágil, eu coloquei menos formulários, mas o cliente é que define quais os formulários que ele quer. Então, eu coloquei um formulário de partes interessadas, de plano de comunicação, premissas, um formulário de backlog, de entregas, e assim por diante.
não vou mostrar todos os formulários que eles têm a mesma dinâmica. Mas, por exemplo, começando pelo de partes interessadas, ele mostra não só as partes interessadas, a lista de partes interessadas, mas também todas as informações dessas partes interessadas, como o seu papel no projeto, de que empresa ele é, qual a sua função e cargo. Esses formulários do site do projeto, ele traz embarcado nele um grande conhecimento em gerenciamento de projeto e gerenciamento de portfólio. Conhecimento esse da experiência que a DC Dismor Compass tem no mercado. Uma coisa interessante é que você pode fazer a edição desses elementos direto aqui, como se fosse uma planilha Excel. Então, se eu quiser botar um e-mail do comitê diretivo, eu boto aqui, comitê@dc.crv.br, por exemplo. Editando diretamente aqui. Você não precisa abrir um formulário para editar. Da mesma forma que se você já tiver um cadastro prévio de stakeholders numa lista de Excel, você pode copiar e colar aqui, ou de uma outra lista do SharePoint. Então, ele é bastante versátil nesse sentido. Assim como você pode editar, aí eu vou sair daqui da edição no formato de tabela, né? Você pode editar individualmente. Então, eu marco um deles aqui e dou editar. Aí ele me permite modificar os campos. Essa lista de papéis pode ser modificada pelo cliente. Se ele tiver vínculo com alguém do Active Directory da sua empresa, ele coloca esse vínculo. Então, se eu botar aqui o nome do Lauri, ele vai achar o Lauri lá no ambiente. Uma avaliação de grade de poder e interesse, por exemplo, nível de envolvimento atual, nível de envolvimento desejado, ou seja, tudo que recomenda-se de boa prática para uma análise de stakeholders. Os outros formulários, eles têm a mesma dinâmica de edição. Então, tanto o plano de comunicação, premissas, restrição, backlog, e os demais têm o mesmo formato de edição. Vou entrar aqui em backlog para dar um exemplo. Então, eu cadastrei uma série de histórias de usuário. Vou aumentar um pouquinho a tela para poder fazer uma visualização melhor. Essas histórias são histórias de teste, né, para fazer a demonstração. E você tem todas as informações básicas de uma lista de backlog, tanto de produto quanto backlog da sprint. E vou mostrar uma outra visão, que é uma visão de backlogs. Então, vou clicar aqui em todos os itens e vou mostrar uma outra visão. É a mesma lista com uma visão diferente. Então, vou botar aqui, essa aqui é a visão do backlog, vou botar aqui a visão das sprints. Na sprint 1, eu tenho essas histórias de usuário. Se eu fechar aqui a minha sprint 1, a sprint 1 tem 4 histórias de usuário. Então, se eu abrir a sprint 1, ele vai mostrar quais são as histórias, o total de pontos dessa sprint, o status dela, se já está terminado ou não, se está em andamento, e eu posso visualizar as demais sprints e aquelas histórias que ainda não têm sprints. Essa lista, opcionalmente, ela pode ter algum vínculo com algum outro software de controle de projetos ágeis, como o Gira, por exemplo, como o Planner, como o próprio Trello, o Actane e outros que vocês estiverem utilizando. Além aqui do backlog, nós temos outros formulários, como formulários de riscos, formulários de entregas. Se eu entrar aqui em formulários de entregas, ele vai mostrar aquelas entregas que nós marcamos lá no cronograma. Então, mostrou todas as entregas e como ela está percorrendo ao longo do caminho. Você tem formulário de riscos, respostas a riscos, formulários de problemas. E uma coisa que é importante salientar é que todas essas informações podem ser capturadas no Power BI, em dashboards do Power BI. Então, basta o gerente de projeto preencher que eu posso ter um formulário de status report prontinho e padronizado, né? E unificado com todos os projetos, quando você quer ver portfólio, dentro do Power BI. Nós vamos mostrar mais adiante. Uma outra lista interessante é uma lista voltada mais ao negócio. Por exemplo, quais são os resultados chaves esperados desse projeto? Então, eu tenho uma lista de resultados chaves, o quanto eu já alcancei,
o status, o impacto, além dos resultados chaves. Eu posso ver nessa parte executiva um cadastro de status report. Cada linha é um status report que você cadastrou, com o que foi feito no período, os desvios, os pontos de atenção. Você pode acrescentar também o que vai ser feito mais adiante. Isso tudo é customizado na necessidade do cliente, na metodologia que o cliente tem. Se a sua empresa não tiver muito amadurecida em projeto, nós entramos também, não só com a ferramenta, mas também com o processo e metodologia. Como nós falamos anteriormente, é uma solução, não é uma simples ferramenta. Vou falar um pouco agora sobre o workflow de aprovação. O DCQP ele vem de fábrica com 2 workflows de aprovações, um voltado para gestão de mudança e o outro voltado para a parte de aprovação de artefatos. Entramos, então, na página desse projeto. Esse projeto ele tem um formulário, que é o formulário de registro de mudanças. Esse formulário de registro de mudanças, ele tem embarcado nele um workflow que ele vai mandar e-mails para determinados aprovadores de uma mudança. Então, você cadastra uma determinada mudança, essa mudança ela vai passar por etapas, né? Uma etapa de análise, uma etapa de decisão, se ela vai ser aprovada ou não, e esse ciclo é registrado por dentro do DCQP. O outro workflow que nós vamos trabalhar é o workflow de aprovações de artefatos gerais. Então, se eu entrar aqui nos meus formulários, eu tenho um formulário chamado painel de controle. Esse painel de controle ele vai me dar a oportunidade de fazer a aprovação de qualquer artefato do meu projeto. Então, como é que eu faria isso? Eu cadastro uma nova entrada de pedido de aprovação de artefato, eu faço uma ação de enviar para aprovação nesse momento, então solicitar uma revisão, ou mesmo só cadastrar que eu vou precisar de uma aprovação no futuro, mas não enviar essa aprovação agora. Então, eu escolheria aqui enviar para aprovação. O artefato, aí eu tenho uma lista de artefatos que pode ser modificado, mas, na verdade, isso aqui é só um label, né? Só um nome. Vamos dizer que eu vá querer aprovar alguma parte interessada que tenha sido cadastrada. Digo se é obrigatório ou não, e eu digo o nome dos aprovadores. Vamos dizer que o aprovador é o Lauri e o Marco Valadares. Eu coloco a mensagem de aprovação, por favor, aprovar o seguinte stakeholder. Aqui eu vou colocar só um stakeholder, mas eu poderia mandar a lista inteira, como eu poderia mandar um arquivo anexado, como eu poderia mandar um link para o cronograma para eles aprovarem. Ele é bem versátil nesse sentido. Então, eu vou simular, botar o nome de um stakeholder para ele fazer a aprovação. Eu venho aqui em inserir, vou aqui em link, e um link do SharePoint. Ele traz uma série de projetos e os seus artefatos. Como eu tenho a conta de administrador, eu tenho acesso a todos os projetos, mas você só vai ter acesso aos projetos que você é dono. Então, eu vou entrar aqui no site de expansão da área dos projetistas e vou querer que ele aprove um membro da lista de stakeholders ou partes interessadas, como queiram. Então, por exemplo, vamos ver se ele aprova a entrada aqui do seu Nils Pascal. Eu marco aqui o stakeholder que eu quero e eu vou ver aqui atrás, tem um botãozinho aqui de deslocar para cá, vou dar um inserir. E aí ele cria um link para aprovação. Quando eu der salvar, vai chegar um e-mail para esses 2 aprovadores, e quando eles efetivamente consultarem esse Nils Pascal e derem OK na aprovação, esse registro de aprovação vai chegar para o demandante, para quem pediu a aprovação, também por e-mail. Além do e-mail, nós podemos registrar dentro do próprio Teams e também dentro de uma lista
que registra o ciclo de aprovação. Ó, enviou para aprovação, retornou rejeitado, retornou aprovado, com os comentários a essa aprovação. Um outro conjunto de funcionalidades muito importantes desse DCQP é o controle de recursos. Uma demanda muito grande das empresas é que elas não conseguem ter uma visibilidade da alocação de todos os seus recursos. Então, por meio do Project Online, eu consigo fazer um cadastro de recursos e distribuí-los, compartilhá-los em todos os cronogramas da empresa. Quando eu faço isso, eu consigo saber se um determinado recurso está alocado em um projeto ou outro, ou em mais de um projeto, e se existe algum tipo de superalocação. Basicamente, na sua lista de recursos, que observem que não é uma lista específica de um projeto, e sim uma lista geral do Project Online e do DCQP, eu vou ter um cadastro de vários recursos. Quando eu falo recurso, ele pode ser uma pessoa, como pode ser uma máquina, um equipamento, um material, um fornecedor, o que você desejar. E eu consigo, não só por aqui, por dentro da ferramenta, mas também dentro do Power BI, consultar nos dashboards qual é a alocação desses recursos. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um recurso Carlos Magno, vou marcá-lo aqui, e vou ver quais são as atribuições que estão para esse recurso. Então, o recurso Carlos Magno, ele está alocado no projeto Aula Sábado, que é o nome de um projeto, no projeto Bicicleta Criativa, no projeto Customização do SharePoint, vou aumentar aqui para ver o nome, e também no projeto Desenvolvimento de Bike Estradeiras. Também no projeto Desenvolvimento de CRM, ele está bem alocado, né? E também no projeto DMM. Cada um desses projetos, ele tem, em particular, um conjunto de atividades. Se eu quiser saber quais são as atividades da aula sábado, é só listar aqui e ele está envolvido nessas atividades. Provavelmente esse recurso está superalocado. Mais adiante, nós vamos mostrar no Power BI essa superalocação desse recurso e de outros também. Os recursos, eles não precisam necessariamente ser um usuário do sistema. Você pode botar o nome da pessoa, ele não está nem no cadastro de usuários da empresa, mas ele vai estar disponível para você botar dentro dos seus projetos. Quando você abre o cronograma, você tem a opção de pegar esses recursos e alocar diretamente nas suas atividades. Então, essa funcionalidade te dá a possibilidade de controlar a alocação geral dos seus recursos. Uma outra coisa para mostrar aqui no DCQP é a parte dos dashboards, né? Então, se a gente entrar aqui, a gente tem um dashboard de exemplo, o dashboard é feito da maneira que você quiser, que o cliente escolhe. Nesse caso aqui, eu vou botar minha imagem do ladinho aqui. Nesse caso aqui, eu tenho uma possibilidade, são 12 painéis diferentes. Esse painel específico, ele traz o ciclo de vida do projeto, desde que ele é um projeto proposto até ele estar concluído. Então, por exemplo, se eu apertar em um desses três de cor marrom aqui, ele vai mostrar para mim uma lista de todos os projetos propostos e a situação deles. Isso aqui são projetos de teste, né? Então, total geral, investimento planejado, para você poder analisar, fazer a análise que a gente comentou. No caso aqui, a gente tem uma série de objetivos estratégicos, categorias, né? E para quem conhece o Power BI, sabe que esses gráficos acabam sendo filtros também. Então, se eu quiser todos os projetos que estão atendendo gerar receita com novos clientes, se eu clicar aqui, ele vai filtrar só os projetos que atendem a esse objetivo estratégico, da mesma forma que eu posso pegar todos os projetos que estão numa determinada fase, né? Então, eu posso voltar aqui para o meu menu principal. Isso aqui é uma espécie de um super menu. Aqui a quantidade de projetos, né? Na minha base é bem simples, não tem muitos projetos, só para fazer a demonstração. O total de cada uma das fases do projeto, e aqui ícones que eu vou direto
para os dashboards que eu vou mostrar agora para vocês. Eu tenho painéis que são voltados para portfólio e painéis voltados para projetos propriamente ditos. Então, eu vou dar um overview e nos nossos encontros dentro do PM Case Day, a gente pode entrar com mais detalhes e até mostrar outros tipos de portfólio para vocês. Então, aqui em projetos propostos, foi o primeiro que nós vimos, então eu já tinha mostrado. O meu outro que eu quero mostrar aqui é a estratégia por projetos, que é bem interessante. Ele traz o modelo do OKR. Aqui eu tenho o nome do projeto, eu posso escolher o projeto que eu quiser, então vou pegar aqui esse primeiro projeto. E aí ele traz o seguinte, a diretoria, a gerência, início e fim, esses dados eles são todos customizáveis, esse aqui é só um exemplo, você pode botar a informação que você quiser aqui. Aí qual é o desafio desse projeto, quais são os objetivos estratégicos que ele está vinculado, os resultados chaves, impacto e percentual do que eu já alcancei desses resultados chaves no modelo de OKR de representação, né? Então, quanto que eu já avancei de físico, o quanto que eu já avancei de financeiro, variação de duração, ou seja, é tipo um status executivo. Isso aqui, apesar de ser um dashboard de projeto, ele tem muita cara de executivo. O outro dashboard seria, que eu vou mostrar aqui para vocês, é o Kanban de portfólio. A gente carinhosamente chama de Kanban ao contrário, né? Porque o Kanban, normalmente a gente bota o que vai fazer à esquerda e os concluídos à direita. Nós invertemos aqui, botamos os concluídos à esquerda. Aqui são todos os projetos que estão com 100%, né? Foram todos executados. Aqui os projetos que estão com andamento maior do que 0%, mas não está 100%. E esse aqui, os projetos que estão com 0%. Ah, César, dá para botar para uma outra regra? Ah, dá para botar pela data de hoje, pela data de status, por um campo de situação, você faz da maneira que você quiser. Então, e se você clicar aqui em um dos projetos, ele mostra os dados desse projeto junto com o status dele, de acordo com uma regra que você determina essa regra, ok? Aqui um exemplo de... não, antes disso. Aqui é um exemplo de portfólio. É muito parecido com aquele primeiro proposto, mas aqui eu trago todos os projetos, eu só tenho 9 projetos, uma variação total. Eu posso escolher um dos projetos para apresentar. Então, vou pegar aqui o projeto Orion. Então, ele traz os dados só desse projeto, né? Aí ele vai variar aqui também, né? Investimento, custo incorrido. Isso aqui é mais para portfólio, né? É mais para ver como um todo. Você pode filtrar por tipo, estágio do projeto, seu objetivo estratégico. Olha, eu quero todos os projetos que estão tentando garantir a disciplina e governança da minha empresa. Aí ele já faz esse filtro para você. Você pode filtrar por mais de um item, por gerência, por diretoria. Isso tudo ele está pegando do ambiente do DCQP, né? E você tem também uma parte financeira, que eu estou pegando do DCQP, mas eu poderia estar pegando de um SAP, ou de algum sistema proprietário, ou de um banco de dados de vocês. Aqui, como exemplo, né, eu botei os custos baseados em gerências e baseados em diretoria. Isso aqui é para um dashboard mais de portfólio, mas você pode escolher um projeto específico. Deixa eu ver aqui, a própria expansão. Aí ele vai trazer a gerência, a diretoria que ele está envolvido, poderia ser mais de uma. E aqui os dados analíticos do projeto. Você pode expandir esse analítico para ver com mais detalhes, pode salvar numa planilha Excel, a ideia é que você não precisa usar Excel, mas você pode botar numa planilha Excel. E esses KPIs, indicadores, podem ser os KPIs que vocês quiserem. Eu posso botar, por exemplo, KPIs de valor agregado, como CPI, SPI, variação de custo, variação de prazo e por aí afora. Eu tenho um dashboard muito interessante que ele mostra a disponibilidade dos recursos. Então, por exemplo, o recurso Carlos Magno, em março de 2020, ele sobrou 48 horas dele. Em abril, sobraram 24 horas. Se ele ficasse devendo, apareceria um menos aqui minha base de teste não tem nenhum negativo, mas apareceriam recursos superalocados para o futuro. Da onde ele pega as informações? Ele pega das alocações do recurso no project. Então, se você alocou, ele vai aparecer aqui como alocado. Da mesma forma,
que eu posso olhar o detalhe de um recurso. Então, se, por exemplo, eu peguei um recurso aqui, Carlos Borges, ele está em 5 projetos, e no projeto da customização do SharePoint corporativo, ele está, por exemplo, consumindo 56 horas, que corresponde a 6% das horas totais dele, e traz todas as informações específicas desse recurso. Para trocar o recurso aqui, que vai aparecer especificamente de cada um dos recursos. Então, é uma forma de você fazer o controle dos recursos da sua empresa. Você pode associar um projeto a uma EAP. Você quer uma imagem de uma EAP, você pode botar a imagem da maneira que você quiser. E um controle de problemas e um controle de riscos. O controle de problemas do projeto é por meio de uma lista lá do site do projeto, e ele vai trazer aqui, você pode filtrar pelo dono, pela prioridade, pelo status ou pela categoria. Né? Aqui tem poucos problemas, mas porque é só de um projeto, né? Se eu desmarcar aqui, ele vai trazer de todos. Então, ele pode ser um dashboard de um projeto ou de portfólio inteiro, assim como eu tenho também o dashboard de riscos, que você tem aqui uma matriz de riscos, baseada em probabilidade e impacto. Essas bolas aqui é de acordo com o tamanho do impacto financeiro. Então, esse risco aqui, descrição do risco 3, ele tem um custo de 43 mil, já esse risco pequenininho aqui provavelmente tem um custo mais baixo de 2 mil. Então, ele traz a descrição do risco junto com probabilidade de impacto e o custo incorrido para esse risco. Aqui, novamente, você pode expandir, pode ordenar por dono, ordenar alfabeticamente, por categoria, e pode fazer os filtros aqui por cima também. Então, o último que eu vou mostrar é a parte de status do projeto. Né? Você vai selecionar um projeto, vou pegar um projeto qualquer aqui. Eu vou pegar aqui o projeto Orion, por exemplo. Então, esse projeto Orion ele tem uma curva S, uma evolução física. Até o momento, ele está praticamente dentro do previsto, né? 0,03 de desvio, né? E tem aqui o planejado. Né? Da mesma forma que você tem a evolução financeira. Aqui eu botei com um valor, mas poderia ser percentual. Né? Só para dar um exemplo. Você pode expandir a curva para olhar melhor aqui, né? Olhar com mais detalhes. Porra, aqui para cima, você olha com mais detalhes. Previsto e realizado. E aqui tem o status propriamente dito, que é preenchido numa lista vinculada a esse projeto, e você consegue ver esse status. Da mesma forma, desvios e pontos de atenção. Ou seja, para você fazer um status report, basta o gerente de projeto preencher a lista, você dá um refresh aqui na base do Power BI e seu teu status está pronto. César, se limita a isso os dashboards? Não. A gente tem vários outros dashboards, não deu tempo de apresentar aqui, eu tenho uma restrição de tempo, mas eu posso apresentar pessoalmente no dia da apresentação do PM Case Day. Agora vamos demonstrar o tipo de integração que podemos ter com o Gira. As integrações elas podem ser feitas no Power BI diretamente, ou então trocando informações entre o Gira e o próprio Project Online. Eu vou demonstrar a integração feita direto no Power BI, na qual nós vamos conseguir ver informações provenientes do DCQP, provenientes do Gira, e ver gráficos que foram construídos com dados provenientes do próprio Gira. Assim como o Gira, podemos fazer integração com outros tipos de software de controle de projetos ágeis. Então, inicialmente, eu vou entrar com a minha conta aqui do Gira. Observe que eu tenho aqui 5 projetos de teste cadastrados no Gira. Dentro do ambiente do DCQP, eu tenho 3 desses projetos. Esse vínculo é feito por meio dos nomes dos projetos. Então, eu tenho um projeto no DCQP chamado CTG Fase 2, um outro chamado Project Online Integration, e um outro chamado Superimplantação do DCQP. Então, só para a gente conferir, nós vamos no ambiente do DCQP. Reparem que eu estou em uma outra instância, eu posso ter várias instâncias do DCQP, e eu tenho os projetos que eu falei, CTG Fase 2, Project Online Integration, Superimplantação do DCQP. Como eu comentei,
eu quero fazer uma demonstração desses projetos sendo visualizados no Power BI, de forma conjunta. O outro tipo de integração que podemos ter é a conversa direta entre o próprio Gira e o DCQP, por meio do SharePoint e por meio do próprio Project Online. Para a gente ilustrar o exemplo, eu vou entrar aqui nas informações do projeto CTG Fase 2. Esse projeto, que já está na Sprint 2, inclusive, é um projeto simulado, tem várias histórias de usuário, é uma simulação, inclusive, de um projeto de implantação do DCQP, e nele, para quem sabe mexer no Gira, você tem um controle de backlog, controle das sprints, controle dos épicos, e você pode adicionar uma série de informações recuperáveis depois no próprio Power BI. Aqui, nós temos no nosso backlog desse projeto uma série de histórias de usuário que já foram completadas, algumas já estão em progresso, e eu já tive a Sprint 1 fechada, tanto que ela não está aparecendo aqui. E um backlog do que ainda precisa ser feito. Então, o ambiente do Gira ele é propício para você fazer o controle da equipe ágil, né? Está dentro da equipe ágil, fazer todo o controle por aqui. Na parte do DCQP, nós podemos ter a integração daquela lista de backlog que eu mostrei anteriormente para vocês, ou qualquer outra lista, junto com essas informações que vocês cadastram aqui. Pode ser atualizado lá, assim como lá pode atualizar aqui. Existe essa possibilidade. Ou então, ele ficar só com a parte executiva, do tipo os dados executivos do projeto, um cronograma de roadmap dentro do próprio DCQP, e isso tudo ligado e consultável, né? Você pode acessar esses dados por meio do Power BI. Dentro do DCQP, eu vou entrar também nesse mesmo projeto. CTG Fase 2. Então, ele tem os seus detalhes de projeto, ele tem o seu cronograma, ele tem o seu site de projeto, exatamente como nós vimos anteriormente. Eu vou abrir agora um dashboard de Power BI que vai ligar os dois mundos. Esse dashboard é uma demonstração de como podemos integrar dados do DCQP junto com dados do Gira. Aqui no lado esquerdo dos filtros, vocês vão observar os projetos do Gira que eu mostrei. E reparem que lá no Gira tinha 5 projetos, só estão aparecendo 3. Porque ele já faz o filtro, a ligação, com os mesmos projetos que eu tenho dentro do DCQP. Por outro lado, se viermos aqui do lado direito, nós temos uma lista completa dos projetos. Todos que estão cadastrados no DCQP, mesmo que não estejam no Gira. Porque a gente entende que o centro de controle do portfólio vai ser pelo DCQP. E cada projeto vai ter a opção ou não de ter vinculado algum ambiente específico para ágil, para as equipes ágeis, como no caso o Gira. Se vocês podem observar que tem lá o projeto CTG Fase 2, Project Online Integration e o Super Implantação DCQP, como exemplo. Se eu vier aqui nos outros filtros, tem filtro de sprints e de recursos atribuídos. Esses dois filtros são informações que vêm do Gira também. Porém, eu poderia botar outros filtros relativos ao DCQP, sem problema nenhum. Eu vou selecionar, então, um dos projetos do Gira. Vou selecionar o CTG Fase 2. Ele já mudou aqui os relatórios da parte de baixo. Se eu abrir aqui no projeto do DCQP, ele selecionou só o CTG Fase 2. E aqui nos sprints e nos recursos atribuídos, as sprints cadastradas do CTG Fase 2 e os recursos vinculados a esse projeto. Lembrando que isso aqui é uma base de teste. Aqui embaixo, eu tenho exemplos de gráficos, mas a gente pode incrementar com mais gráficos, desde que os dados estejam disponíveis. Aqui é uma quantidade de histórias por sprints. Eu poderia ter um burn down também, ou um burn up. Quantidade de histórias por status. Quantidade de histórias por recurso e por épicos. Se você pressionar
quem já mexe com Power BI conhece, né? Os gráficos também são filtros. Então, se eu pressionar um determinado épico, por exemplo, melhorias das listas, que é esse mais laranja aqui, ele vai fazer o filtro nos outros elementos também. Além dessa parte gráfica, você pode ter a parte analítica. Então, eu preparei um dashboard de exemplo mais analítico. Observe que ele manteve o filtro que eu tinha colocado no dashboard anterior. E ele traz aqui a lista de sprints desse projeto especificamente. Se eu escolher um outro projeto, como, por exemplo, o super implantação do DCQP, ele mostra os dados específicos. Repare que não tem nenhuma sprint cadastrada para ele. Se eu for no Project Online Integration, ele já traz uma sprint específica e as suas histórias de usuário do Project Online Integration. Então, ele já faz esse filtro para você. Você pode expandir essa lista analítica para poder ver com mais detalhes. Pode acrescentar mais campos, caso o campo que você deseja não esteja aparecendo. Ele tem aqui um somatório do número de pontos totais desse projeto. E também eu posso filtrar por uma sprint. Eu só quero ver, por exemplo, o da sprint 2. Então, ele vai trazer as histórias apenas da sprint 2. A atualização desses dados é muito simples. Se você modificar elementos no Gibra ou no DCQP, basta apertar o botão atualizar, esperar alguns instantes e os dados vão estar atualizados. Assim como visto no outro conjunto de dashboards, você pode criar status reports personalizados com o DCQP para poder atender a necessidade do seu processo interno de gestão de projetos e gestão de portfólio. Agora vamos fazer uma demonstração como você pode fazer colaboração via Teams e integração com outros softwares também. Inicialmente, eu abri uma tela do Teams com o meu usuário, estou logado aqui com o meu usuário. Ele é o Teams tradicional que você já deve usar na sua empresa. Tem aqui a parte de calendário, a parte de equipes, conversa, atividades. O DCQP faz algumas modificações para poder fazer essa colaboração. Eu tenho o chat, as equipes, calendário, o Teams tradicional. Então, eu vou ter uma lista de equipes, e essas equipes elas podem estar em projetos atrelados para ela. Ela pode ter, inclusive, mais de um projeto. Aqui embaixo da especificação da equipe, você tem o que a gente chama de canais. Então, eu tenho o geral, que tem as informações das equipes, em que você pode adicionar pessoas, criar os canais, mandar informações para todo mundo. Eu tenho o canal de projeto e o canal de dashboard que foi criado. Essa estrutura ela é customizável, de acordo com a necessidade do cliente. Eu vou entrar aqui no canal de projeto. No meu canal de projeto, eu tenho uma série de entradas que eu vejo nos menus superiores. Uma parte de postagem, em que você pode mandar para a equipe elementos do projeto, como tarefas para serem resolvidas, como, por exemplo, algum questionamento, alguma cobrança. Tem uma parte de arquivos. Esses arquivos podem estar linkados, como nesse exemplo, direto no DCQP, são os mesmos arquivos do site do projeto do DCQP, a mesma coisa. Você pode cadastrar um wiki para a sua equipe, né, com help da metodologia, por exemplo. E eu posso ter um link direto para o cronograma desse projeto. Né? Aqui seria o nome de um projeto qualquer, e aqui um link para o cronograma desse projeto. Então, coloquei de exemplo aqui um dos projetos que a gente até usou de exemplo, que foi o AO, Agile Outstanding Organization. Traz aqui, direto do DCQP, esse cronograma. Inclusive, podendo você editar esse cronograma por aqui mesmo, como se fosse um browser. Além de você ter acesso ao cronograma, você pode criar um canal para o site, você pode criar um canal para detalhes de projeto e os canais que você achar interessante.
Inclusive, se você quiser, cria um canal direto para uma lista. E escreve, por exemplo, stakeholder, e quando eu clicar no canal, vai direto para a lista de stakeholder desse projeto. Eu posso ter mais de um projeto, inclusive. Da mesma forma que eu acesso o DCQP, eu posso acessar o ambiente do Gira. Esse canal específico mostra o Gira com uma formatação própria. Ele mostra a lista das histórias e épicos que estão disponíveis num determinado projeto. Então, quando eu cadastrei o canal, eu coloquei o projeto que eu queria ver, as listas. Você também pode acessar o Gira na sua tela de administração original, ou direto no projeto que você queira. Eu botei um exemplo aqui, o administrador geral, em que aparecem aqueles projetos que nós mostramos anteriormente. Você pode expandir a tela para enxergar melhor, ver como se fosse um browser e consegue operar normalmente o Gira por dentro do Teams. Outras opções que nós podemos centralizar no Teams. O acesso ao Planner. Se ao invés de você usar o Gira, você preferir usar o Planner, você tem um canal específico para o Planner, ou para o Trello, ou para qualquer outro canal que você deseje, qualquer outra ferramenta de projetos ágeis ou mesmo não ágeis, ou um software interno da sua empresa, né, alguma solução interna da empresa, e que você pode centralizar tudo aqui no Teams. A grande vantagem de ter tudo centralizado é a parte de colaboração. O Teams permite, inclusive, colaboração via celular ou um tablet, tanto no Apple como no Android. E, além disso, você pode colocar diferentes planners, né? Diferentes visões de planner para diferentes projetos, que ele vai funcionar perfeitamente. E aqui ele é totalmente operacional. Se eu quiser tirar esse elemento do backlog, ele vai funcionar e atualizar no Planner. Esse mesmo Planner aqui, ele é consultável, não, ele é editável direto no browser, se você não quiser usar por dentro do Teams. Eu posso, ainda voltando ao DCQP, olhar direto os riscos associados aos problemas. Então, se eu quiser ver os riscos desse projeto, especificamente, ele vai direto na lista de riscos e olha e mostra os riscos que estão cadastrados lá. Que você pode editar, inclusive, fazer atualizações. Colaboração da equipe. Mesma coisa com problemas. Uma outra coisa que você pode fazer por dentro do Teams, apesar de não ser obrigatório, é você ter os principais dashboards listados aqui. Então, eu vou entrar aqui em Dashboard e vou mandar apresentar o dashboard que eu tinha preparado, que eu mostrei anteriormente para vocês. Totalmente funcional, você consegue entrar em todas as abas. Vou entrar aqui na estratégia de projeto. Posso expandir para ver melhor. E posso dialogar, escolhendo um outro projeto, se eu quiser. Então, facilita muito a administração dos projetos e a sua colaboração. Com isso, pessoal, a gente encerra a apresentação do DCQP, uma visão futura de gestão de PMO. A gente deu um apanhado teórico e depois um apanhado prático. Conectamos com Gira, conectamos com Teams, conectamos com Project Online e fizemos algumas operações, olhamos projetos, olhamos Power BI com uma série de dashboards, mas a gente tem muito mais coisas para apresentar, outras automações, mas convido a vocês, na reunião presencial, vocês dão uma olhada na programação do PM Case Day, para saber os horários que eu vou estar disponível para poder tirar mais dúvidas da solução desse CQP. Queria agradecer o tempo de vocês e dizer que eu estou esperando no dia do evento. Até lá.